Atos 12, vamos meditar um pouco sobre a oração da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Pouca coisa do que você ouve você se lembra, então anote ou grave o áudio dessa mensagem, que é uma mensagem maravilhosa que Deus colocou no meu coração. Atos 12, 5. O esboço está aqui mesmo. Atos 12, 5. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Herodes o Grande, citado nos evangelhos, é o grande vilão da história do Natal. Massacrou crianças, matando inocentes, em uma tentativa de livrar o mundo da pessoa de Jesus. Seu filho Herodes Antipas foi o poder sombrio na sangrenta celebração de aniversário, onde a cabeça de João Batista foi oferecida como um presente a uma moça que movimentava o seu corpo. Preferiram a dança do que a mudança pela boca do profeta. Herodes Antipas é esse. Herodes Agripa entrou neste relato de Lucas, matou Tiago e prendeu Pedro. Mais tarde, Paulo foi julgado por Herodes Agripa II, filho deste Herodes. Então nós temos 4 gerações no decorrer de 66 anos, homens que desafiaram Deus, poderosos, ricos, mas que produziram malícia contra o caminho cristão. Perseguiu Jesus, perseguiu João, Pedro, Tiago e Paulo. Todavia, esse Herodes foi só um detalhe. Foi como se dizem aí fora, uma cereja a mais. Porque era comum, era normal esses grandes homens se levantarem contra tudo aquilo que se chama Deus. Como é sabido de quem estuda a Bíblia, o espírito do anticristo já opera. Anticristo, contra Cristo, se opõe a tudo aquilo que é de Cristo. Só que eles viviam apenas de ostentação, de aparência, sendo que o interior era podre. A evidência disso, física, está no versículo 23 do capítulo 12, quando ele é comido por vermes. E esses vermes aqui são bichos que o comeram por dentro, de dentro para fora. Então todos esses, pode deixar aberto, irmã Maria. Todos esses Herodes tinham sua pompa, tinham uma vida de aparência, mas por dentro eram podres. Isto se evidencia no capítulo 12, quando é comido de bicho de dentro para fora. Enquanto eles têm uma vida de aparência e são podres por dentro, a vida de Cristo que a gente abraçou e com a qual nos envolvemos numa comunidade cristã, construindo uma vida de amor, é uma salvação de dentro para fora. Enquanto eles tinham muita aparência e podres por dentro, a gente não tem muita aparência, mas o nosso Cristo trabalha em nós de dentro para fora. Enquanto eles eram podres por dentro e ostentadores por fora, a gente não tem muita ostentação por fora, mas por dentro a gente é sarado. Aí há uma questão importante. Eu pergunto a mim mesmo, em termos práticos, o que mais importa é saber quem é o Senhor da nossa vida. O Deus que se revela em Cristo para salvar, ou Herodes que se finge um Deus para destruir.
quem é o Senhor da nossa vida: o Deus que se revela em Cristo para salvar, ou Herodes, que finge ser um Deus para destruir? O contexto do capítulo 12 é que o que era para ser festa gerou tristeza. Por quê? O versículo 1 diz que ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. Por favor, entenda. Ele não estendeu a mão sobre todos, ele estendeu a mão sobre alguns. Só alguns na igreja são dignos de sofrer por Cristo. O versículo 2, ele mata Tiago, o irmão de João, um dos filhos do trovão. Vendo que isso agradara aos judeus, festa, era uma festa, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, dos pães asmos, que os judeus iriam se alegrar. Na celebração que o povo judeu, até o povo judeu que estava se convertendo, iriam se alegrar também. Foi difícil separar o judaísmo do cristianismo, mas a ambiência de festa agora se torna um momento de tristeza para a igreja. Mas o mundo, ou seja, o mundo sistema, os inimigos do evangelho querem se alegrar com mais uma morte. Mata Tiago, Herodes é político. Matou Tiago, o povo gostou, ele disse: vou matar Pedro, porque também eu vou agradar o povo. Então, em dias amargos para a igreja, era dia de festa para os inimigos, mas a igreja transformou dias amargos em dias de oração. Versículo 5, Pedro estava preso, dias amargos, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O objetivo do inimigo é prender os homens valorosos no seu dia amargo. Do jeito que fez com Sansão, queriam fazer com Pedro. Ou seja, usou Sansão para alegrar os inimigos do povo de Deus. Uma atração, irmão, queda de pastor, queda de cantor evangélico, igreja fechada, pastor caindo, é festa no Facebook, é festa para a Globo, é festa para o mundo. Aqui mata Tiago, vai prender João, vai matar Tiago, vai prender Pedro para alegrar o povo, porque o mundo é assim. O mundo se alegra com a limitação feita ao povo de Deus. Porém, a oração da igreja frustrou a celebração do inimigo. Se a gente orar mais, o mundo vai celebrar menos as quedas de nossos irmãos. Repito, se a gente orar mais, o mundo vai celebrar menos as quedas dos nossos irmãos. Eu profetizo, em nome de Jesus, que será divulgado menos queda. Nós vamos divulgar mais pessoas que Deus levantou, e você estará entre esses divulgados, em nome de Jesus. A igreja está orando enquanto Pedro está preso. Então a igreja está exercendo o ministério da intercessão. Samuel disse em 1 Samuel capítulo 12 que deixar de orar pelo irmão é pecado. Jó 42, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. O sacerdote levava 12 pedras nos ombros, representando que enquanto ele orava, ele estava intercedendo pelas 12 tribos de Israel. Elias, quando levantou o altar para orar, ele fez um altar com 12 pedras, representando que sua oração era intercessória pelas 12 tribos de Israel. Moisés intercedia pelo povo, por isso Deus não os matava. Mas como a gente aprendeu no Consolidando, ninguém intercedeu por Moisés quando Deus mandou ele subir ao monte e morrer. E outra, quando ele subiu e ficou lá mais dias do que eles imaginavam, eles desprezaram Moisés, dizendo: este Moisés, não sabemos o que lhe sucedeu. Esse é o papel do intercessor: lembrar sem ser lembrado, valorizar sem ser valorizado. Pedro está preso, mas a igreja faz contínua oração por ele a Deus. Jesus rogou por Pedro, agora
a igreja ora por Pedro. Repito, Jesus intercedeu por Pedro nos evangelhos antes da crucificação. Agora é a igreja que intercede por Pedro. Então, se Jesus intercedeu por Pedro e a igreja está orando por Pedro, a igreja está imitando quem? Jesus. Ou seja, se prepara para dar um glória a Deus lindo, hein? Quando você adora, quando nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes aos anjos. Quando nós pregamos, nós nos tornamos semelhantes aos apóstolos. Mas quando a gente intercede pelo irmão, nos tornamos semelhantes a Jesus. A Bíblia diz que ele vive para interceder por nós. A igreja está fazendo o papel da intercessão. Quem é Pedro? Um dos pastores da igreja. Então o que a igreja está fazendo? Orando pela sua liderança. Quem sabe a igreja admirava Pedro, mas o que a igreja está fazendo? Orando pelo Pedro admirável. Escute o que eu vou lhe dizer. Dificilmente você continuará admirando aqueles pelos quais você não ora. Dificilmente você continuará me admirando se você não ora por mim. Dificilmente eu continuarei te admirando se eu não orar por você. Quando eu só te admiro, eu quero usufruir de você. Mas quando eu te admiro e oro por você, eu estou querendo que Deus te preserve. E eu já, no anonimato, estou sendo uma bênção para você. Quem entende isso? Então, para a gente continuar admirando os homens de Deus, é necessário que a gente ore por esses homens de Deus. A oração da igreja abriu portas, sim ou não? Pedro estava preso, 16 soldados protegendo-o. A igreja está orando lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, e Pedro dorme. Eu acho interessante. Fala, Pedro dorme. Olha como é, pastor Leandro, a igreja na dimensão da oração. Pedro está preso e dorme. Paulo está preso e canta. Eles não se deixam levar pela angústia, porque eles acreditam que o tempo, naquele exato momento, não é de morte, é de cumprir a chamada. E a morte não destrói quem tem um propósito específico por Deus e é guardado nesse tempo. Pedro dorme, Paulo canta e em ambos Deus opera milagre. A igreja está orando, o anjo vem, desperta Pedro, manda ele colocar a sandália, a capa, o cinto. Aí o anjo diz, me segue, versículo 7. Sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu a luz na prisão, tocou Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. O anjo falando com ele, as correntes caem, se quebram. E versículo 8, disse o anjo, cinge, ou seja, põe o cinto, coloca as alparcas. Ele fez assim, lança a capa nas suas costas e me segue. Saindo o seguia. 9, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que era uma visão ou um tipo de sonho. Ou seja, a igreja está orando lá e Deus está abrindo portas aqui. Enquanto a gente está orando aqui, você crê que Deus está abrindo portas para a sua vida? Eu creio. Nós temos testemunhos aqui no ciclo de oração da Quarta Central, que as pessoas oraram aqui, quando chegou ali na porta, a providência chegou. Quando entrou no carro, recebeu uma ligação. Eu creio que enquanto a gente ora aqui, Deus abre portas lá. E o que Jesus disse a Pedro? Eu te dei a chave do reino. Então, se o camarada tem a chave do reino, será que a porta da prisão não vai se abrir? Deus deu à igreja a chave do reino. A igreja abre portas através do evangelismo. Então não há portas que continuará fechada diante de Pedro. Mais uma lição, diga comigo, os anjos trabalham. Fala, os anjos trabalham quando a igreja ora. Irmão, anjo não trabalha por nós se a gente não ora. Porque quando a gente ora, a gente se submete ao poder de Deus. E quando a gente se submete ao poder de Deus, os anjos são os instrumentos ativos do poder de Deus. Eliseu orou, aí os olhos de Geazi foram abertos e ele viu carros e cavaleiros de anjos, uma comitiva ao redor da casa de Eliseu. Daniel capítulo 6, Daniel orava 3 vezes ao dia e o Senhor mandou o anjo para livrá-lo do poder dos leões. Jesus passou 40 dias em oração e jejum, e diz a Bíblia que quando o diabo se afastou, os anjos o serviram.
Em Atos 27, Paulo, que Atos mostra que ele era um homem que tinha uma vida de oração. Em Atos 27, a Bíblia diz que um anjo do Senhor estava com ele lá no navio que estava se afundando. O navio afundou, mas teve livramento pelo anjo. O anjo tira Pedro da prisão, mas é a oração que tira o anjo do céu. O anjo de Deus não trabalhará aqui embaixo se a nossa oração não subir da terra para o céu. E deixa eu lhe fazer uma pergunta, seja sincero em nome de Jesus. Quem aqui, pelo menos nesse ano, já falou assim: Senhor, envia teu anjo lá? Quem aqui? Ok. Irmão, a gente teve um momento que o Brasil chegou a cultuar anjos. É o extremo, está errado. Mas a gente não pode ficar ouvindo aí os reformodinhas criticando nossas orações e a gente deixar de crer que os anjos de Deus trabalham em nosso favor. Você pode sim orar, interceder, envia, Senhor, os teus anjos, acampa seus anjos ao meu redor, guarda meus filhos, guarda minha esposa, guarda meu marido, Senhor, chega lá antes do que eu. Minha esposa já chegou no hospital, eu não pude entrar, mas eu clamei ao Senhor, não ao anjo, eu clamei ao Senhor para enviar os seus anjos e guardá-la. Sim, já tivemos perigo nas estradas, foram anjos de Deus, anjos que nos guardaram. Eu creio no Deus do Salmo 91, eu creio no que Hebreus diz, que os anjos do Senhor nos servem, porque servimos a Deus. A Bíblia diz que eles protegem, eles servem aqueles que hão de herdar a salvação, mas você precisa exercer essa prática na oração. Senhor, acampa os seus anjos ao nosso redor. Quando Paulo ensina sobre a submissão da mulher ao marido para que o seu culto flua, Paulo diz assim: e as mulheres sejam submissas, se comportem com respeito por causa dos anjos. O que tem a ver por causa dos anjos? Porque no culto os anjos observam a nossa adoração. No culto levam a Deus a nossa necessidade. Jacó, os anjos montavam um acampamento para guardá-lo. Sim, o anjo do Senhor em Atos 4, 5 livrou Pedro e João, um anjo. Aqui mais um anjo. Atos 27, anjo, já na dispensação da graça. Eu ouço experiências, mas é só de gente que ora, irmão. Quem não ora, não. Eu ouço experiência, testemunho de gente que ora, que teve experiência de que Deus enviou o seu anjo. Você crê que Deus faz isso pelo poder da oração? Ok, o anjo tira Pedro da prisão, mas é a oração que tira o anjo do céu. Agora perceba, por favor, versículo 9. Ele saindo, seguia o anjo e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Eu preciso que você repita isso, por favor. Diga: não sabia que era real. Então você entende comigo que para Pedro o que está acontecendo aqui estava no campo do espiritual, não é? Para ele não está acontecendo fisicamente, é um sonho, é uma visão. Deus está me mostrando algo lá no mundo espiritual. Não tem nada acontecendo aqui, não tem nada na matéria, não tem nada físico, não tem nada material. Isso é lá no outro ambiente. Aí quem vive muito de realidade tem dificuldade de reconhecer o espiritual. Mesmo Pedro sendo o homem do Pentecoste, andou com Jesus, mas parece que ele conhecia pouco do mundo espiritual. E tem gente assim na igreja que conhece pouco da relação do mundo natural com o espiritual, que tem pouca experiência, né? Tudo é explicável, tudo é pela ciência, duvida de milagres, de alguns testemunhos. Pedro andou com Jesus, estava no Pentecoste e tem essa dificuldade. Imagine gente que não teve essa experiência que Pedro teve. Onde eu quero chegar é que por causa da oração da igreja, olha o versículo de número 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu por si mesma. 11. Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Agora sei, ou seja, não é sonho não, é verdade. Porque a igreja está orando.
A oração da igreja aprofunda os superficiais. Então nós pentecostais, às vezes, sabendo que tem gente superficial na igreja, a gente critica eles, mas na verdade a gente tem que fazer o que essa igreja faz. Enquanto esse Pedro duvida do espiritual, vamos continuar orando, que Deus vai pegar esse superficial e aprofundar ele em seus mistérios. Aleluia, eu creio nisso. Ele entendeu após o anjo se apartar. Daqui a pouco a gente volta para isso aqui. O anjo se afastou, diga isso. Fala, Jaque. O anjo se afastou. Tá pensando no Léo, né? Por mais que a gente creia que Deus mande os anjos, e Ele manda, por mais que os anjos de Deus protejam os seus, eles vão nos deixar. Eles vêm, protegem, servem, mas ele pode sair, ele pode se afastar, ele pode receber uma ordem do céu e voltar. Mas tem um que nunca nos deixa, é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O anjo desce e sobe, mas o Espírito Santo desceu e só vai subir quando a gente subir. Só vai subir quando for o dia de arrancar a igreja daqui. Quem está entendendo isso? Aleluia. Então, ainda que por ordem de Deus, permissão de Deus, o anjo não te livre da dor, da angústia, tem o Espírito Santo que vai te dar consolo na dor e na angústia, porque Ele é o nosso consolador. Amém? A oração da igreja gera tudo isso que eu estou pregando para vocês. Mas esse versículo 5 diz assim: a igreja fazia ação. A igreja fazia, me ajuda aí em cima, Aquilha. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa expressão, a igreja fazia contínua oração, tem dois significados. Dois significados assim, duas versões. A tradução VDN diz assim: muitas pessoas estavam congregadas. Então não era todos os crentes orando por Pedro. Eram muitos, mas não eram todos. A versão A Mensagem diz assim: os amigos de Pedro oravam por ele. Então, você entende duas coisas no versículo do número 5. Não eram todos que estavam orando, mas eram muitos. Como eu tenho saudade disso. Antigamente eram muitos que oravam, né? Hoje é poucos, alguns. Segunda lição: os amigos de Pedro oravam por ele. Pergunta para quem está do teu lado: tu é meu amigo? Porque amigos oram uns pelos outros. Pastor Mark Anderson, certo dia ele postou que uma das maiores provas de amor por alguém é você orar por essa pessoa. Escute o que Deus me disse. Amigos lembram de seus amigos na oração. Às vezes eu posso não falar com você, mas nada pode me impedir de falar com Deus sobre você. Se sou seu amigo, posso não te ver sempre, mas Deus sempre me verá orando por você. Pegue na mão de alguém, diga: se sou seu amigo, posso não te ver sempre, mas Deus sempre me verá orando por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse que a oração abre portas, não disse? Mas eu não disse que a oração abre todas as portas. Porque o anjo vem e, versículo 10, passar a primeira e a segunda guarda e chegar à porta de ferro. Então aqui já tem 3 portas, ou mais. Escuta isso. 12, considerando ele nisto, no livramento, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Muitos, não eram todos. 13, batendo Pedro à porta. Oração abre portas, mas não abre todas as portas. Então tem portas que o ministro tem que bater para ver se ela se abre.
Tem portas que vão se abrir automaticamente. Tem gente que vai olhar para tu e vai te amar. O coração abriu. Tem porta que era para outro, mas de repente entra você. A porta se abriu. Mas existem portas que é pelo relacionamento. Porque pessoas são mais que chaves. São portas. Existem portas que é com humildade. Existem portas que vão se abrir com humilhação. Humilhação. Eu e minha esposa hoje tem estados que a gente é respeitado em convenções. Não porque eu cheguei lá e arrebentei pregando, não. Mas é porque eu fui de ônibus, eu peguei carro emprestado, eu fui com ela, eu paguei a alimentação de quem nos hospedou. Eu não estou falando de gente que me convidou. Eu estou falando de gente que eu disse, eu quero ir aí. Eu me ofereci. Eu estou falando de um outro estado que eu fui convidado. E o pastor me deixou sentado. Não me apresentou, não me honrou. E eu e minha esposa dormimos numa garagem, num colchão inflável. 1 mês de casado? 3 meses de casados. Colchão inflável. Numa garagem, aberto para a rua de barro. E eu fui todos os períodos do evento. Porque eu fui convidado para estar em todos, mas eu não falei em nenhum. Lugares que me colocaram em hotel de rodoviária, que a gente tinha que dividir um banheiro só com todos os que estavam hospedados. Banheiro social que fala, né? Do lado de fora. Tem portas que a gente tem que forçar. Tem portas, forçar não, perdão. Tem portas que a gente tem que bater. Se você quer prosperar na vida, você tem que estudar. Se você quer ser um bom ministro, uma boa cantora, você tem que estudar. Se você quer ser um bom pai, um bom marido, uma boa filha, uma boa esposa, você tem que ler sobre isso. Porque hoje tem muitas verdades. Não tem mais um conceito de família, um conceito de evangelho. Há muitos. Então você tem que ler bons livros. É bater na porta. Hoje eu prego no Brasil, fora do Brasil. Tenho 9 a 10 livros escritos. 25 anos de ministério, mas eu morei sozinho. E enquanto eu morei sozinho em Brasília, eu li a Bíblia de meia-noite às 4. Preparei muitos sermões. O primeiro sermão que eu preguei nos Gideões, Deus me deu aquela mensagem com 15 anos de idade. Eu preguei com 26. 11 anos preparando uma mensagem. Oi, meu amor? O livro dos Salmos foram 9 anos para ser escritos. Foi porta que eu bati. Minhas ofertas que eu ganhava, isso é solteiro. Tem ministro de Deus que é casado, não pode fazer as mesmas coisas que eu fazia. As minhas ofertas, tinha vezes que eu pegava a van para economizar, ou ia a pé para a igreja onde eu morava em cima, para no outro dia ir comprar meus livros na livraria Shekinah, não sei o que da Rocha, ICPAD, em Brasília, Casa da Rocha. Comprar os meus livros, eu preferia livro do que uma boa gravata. Livro do que comida. A gente comia cuscuz, mas eu comprava meus livros. Meu sapato era simples, meus ternos eu ganhava meus ternos. Não tinha gravata chique, roupa chique, mas a minha biblioteca sempre foi farta. Bater na porta. Nos meus aniversários aqui em Goiânia, a Luana falava para os meninos: o presente de Eliseu é livro. Livro, não vem com outra coisa não, livro. É bater na porta. Tem gente que não vai te ajudar se você não falar a sua necessidade. Não vai. Pastor Nebidu, tem que falar para o seu pastor como ele está te ferindo, como ele está te magoando. Manda um texto. As pesquisas dizem que pelo WhatsApp a gente é mais sincero.
Então vai lá. Escreve. Tem que bater na porta. Não adianta orar. A oração abre portas que você não pode bater. As portas mais difíceis Deus abre, mas quando chegou a porta natural, Pedro teve que bater. Aí Pedro bate na porta, a menina vem atender e olha só, oração e vigilância, né? A igreja ora para Deus livrar Pedro. Aí Pedro vem, quando Pedro vem, bate na porta, ela ouve a voz de Pedro e ela não abre a porta. Versículo 14, conheceu a voz de Pedro, mas não abriu a porta. Isso é interessante, orar e vigiar. Ora para Deus abrir a porta da prisão, mas ela não se apressa em abrir a porta. Vai que tem um soldado lá com Pedro com a espada assim, fala que é tu para matar todo mundo aí. Oração e vigilância. Oração e inteligência. Ela é mais nova. Ela quer que os mais velhos abram a porta. Ela vem, ela conhece a voz de Pedro, porque ela prestava atenção na pregação do pastor Pedro. Ela não ficava no Instagram, no WhatsApp. Ela presta atenção, Pedro pregando. Se tivesse, tá, gente? Escandaliza não. Aí ela escuta a voz de Pedro batendo. Ela correu para dentro e disse: Pedro está na porta. Versículo 15: estás fora de ti. Esse estás fora de ti aí, quer dizer, você está com problema. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. A igreja estava orando para Deus fazer o que com Pedro? Tirar Pedro da prisão. E quando Pedro chega, a menina disse que a oração foi respondida. E olha o que eles dizem: não, tu tá doida. Mas vocês não oraram para Deus operar o milagre? Oramos, a gente tem fé. Pedro está na porta. Não é Pedro não, vocês é doido. Como é que Pedro vai estar na porta? Pedro estava preso. Mas você não orou para Deus livrar Pedro da prisão? Orei. Pedro está na porta. Tá não é Pedro não, tu tá doido. É mais ou menos assim. Estás fora de ti. Aí ela dizia: é ele mesmo. Olha o que é que eles dizem: não menina, é o anjo dele. Ou é um fantasma que Pedro já morreu, ou é o anjo que protege Pedro. Por favor, gente, por favor, pensa comigo agora. Lembra que eu disse que eu ia voltar lá para Pedro dizendo que era um sonho? Olha só. Pedro pensa que não está sendo salvo fisicamente, ele pensa que é um sonho. Então Pedro está sendo salvo fisicamente, mas ele diz: isso não está acontecendo aqui embaixo, isso é algo espiritual. Aí agora a igreja que ora está dizendo que não é Pedro que está na porta, é um anjo. Pedro duvida que o espiritual invadiu o natural. O espiritual, anjo, invadiu o natural, prisão. E a igreja duvida que Pedro, o material, ela duvida que é Pedro, o material, e acredita que é o anjo, o espiritual. Repito, Pedro duvida que o espiritual invadiu o material, e a igreja duvida que é o material e diz que é o espiritual. Pedro diz assim: é sonho, não tem nada acontecendo aqui embaixo, é espiritual. Então Pedro tem dificuldade de acreditar no físico, e agora a igreja acredita que é anjo, mas duvida que é Pedro. Está dando para entender ou estou complicando as coisas? Pedro diz: eu não estou sendo livre, eu estou sonhando que eu estou sendo livre. E a igreja diz: não é Pedro, é um anjo. A igreja tem mais possibilidade de crer no espiritual do que no material. Pedro duvida do material e crê no espiritual. Não tem livramento físico, é sonho. A igreja diz: não tem Pedro, é anjo. Então, olha a falta de equilíbrio. Ou seja, o anjo deixou Pedro e Pedro crê que foi o anjo. Agora é Pedro e eles dizem que é o anjo. O anjo já tinha ido, eles estão dizendo que o anjo ainda está com Pedro. A igreja tem essa complicação. Tem uns que crê demais lá em cima. Tem outros que crê demais aqui embaixo. Para Pedro é só um sonho, não tem nada espiritual acontecendo. Para a igreja é só um anjo, é tudo espiritual, não tem nada material acontecendo.
Então a igreja diz que é anjo, Pedro diz que é sonho. A igreja diz que é anjo, Pedro diz que é sonho. A igreja diz que é céu, Pedro diz que é resultado de barriga cheia. É o desequilíbrio da igreja. Alguns creem demais no manto, no mistério, no invisível. Outros só creem aqui embaixo. E a igreja, só na oração ela consegue equilibrar isso. O Pedro que queria ficar só no sonho, viu que era livramento. E a igreja que queria crer só no anjo, viu que era Pedro de verdade. Deus os equilibrou. Consegue entender isso? Se você levar uma vida de oração, você vai aprender a pensar no material e a valorizar o espiritual. O resultado: Pedro chega, manda contar o testemunho, o milagre é divulgado, Herodes manda verificar a prisão, Pedro não estava mais lá. Aí Pedro já está pregando em Cesareia, aí Herodes vai para Cesareia. Antes dele chegar lá, Pedro já estava ganhando almas lá. Quando ele chega em Cesareia, ele vai fazer um discurso. Aí ele põe as vestes bonitas e o povo grita: isso é voz de Deus e não voz de homem. Irmão, só gente que não ora vê Deus na voz de um corrupto. Só igreja que não ora sente Deus na voz de pastores adúlteros, materialistas e mentirosos. Porque um líder corrupto, o povo está dizendo que é Deus na boca dele. É Deus que está falando. Ao invés dele corrigir o povo e dizer: não, eu sou homem como vocês, eu sou falho como vocês, ele recebe a glória para si. E aí, meu irmão, ele morre comido de bicho. No trono ele começa a morrer. Sabe o que é isso? Deixa eu fazer uma pergunta para a gente encerrar essa mensagem. Onde os vermes comem o homem? No trono ou no túmulo? O juízo de Deus é tão severo contra Herodes que para Deus o trono dele já é seu túmulo. Meu Deus. Porque o que eu assumo, onde eu me levanto, se eu tomo posse disso aqui e disso aqui para tentar ser Deus sobre você, isso aqui será meu túmulo. Aqui Deus me envergonha, aqui Deus me mata. Duas relações com bicho, para quem não glorifica a Deus. Nabucodonosor, que não deu glória a Deus, vira bicho. E Herodes, que não deu glória a Deus, é comido pelo bicho. Então aproveita aí e diga: glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Leve uma vida de oração e você não verá Deus na boca dos corruptos.